eyes, and I keep you in my heart. Bom dia. Hoje estaremos aqui para falar de um assunto muito sério e importante, e eu quero atenção do pessoal de casa para isso. E hoje convidamos esses especialistas especiais, doutora Sadriciane e doutora Priscila, para falar sobre a síndrome de Edwards. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso podcast. E a nós agradecemos o convite. Bom dia, obrigado a vocês por abrirem as portas para a gente poder vir aqui falar sobre a síndrome de Edwards. Bom, quantas vezes vocês precisarem, nós estaremos aqui disponíveis para vocês. Porque esse assunto é um pouco menos falado, certo? Então, estaremos aqui sempre disponíveis para isso. Iremos falar um pouco sobre a síndrome de Edwards. Então, sobre o diagnóstico, como é tratada e tudo mais. Bom, e a primeira pergunta que eu quero fazer é sobre a tal síndrome. Para vocês, como a da área da saúde, o que vocês acham dessa tal síndrome? Bom, a síndrome de Edwards, ela é uma doença genética que afeta uma série de alterações físicas e mentais, tanto em fetos e recém-nascidos, devido ao cromossomo 18 extra, que ao invés de ter 2 pares, ele vem com o cromossomo a mais. Doutora, como é feito o diagnóstico da síndrome? A síndrome é um conjunto de características que precisa ser diagnosticada pelo médico, pois cada caso é um caso. Mas tem os casos mais comuns, como baixa estatura e perca de peso ao nascer. E essa síndrome, doutora, é detectada antes da criança nascer? Bom, hoje em dia está cada vez mais fácil identificar os casos. Por exemplo, a ultrassom morfológica, que mede a distância entre a pele da nuca do bebê, através da ultrassom nucal. Por exemplo, ela às vezes é uma pista no diagnóstico precoce do intraútero, por conta da translucência nucal. Doutora, como em alguns casos antes do nascimento, essa síndrome é compatível com a vida? Olha, é uma condição genética bem grave, mas não é 100% letal. Em alguns casos podem vir a óbito ainda no útero e em 50% das crianças que são afetadas ainda nas primeiras semanas de vida. E tem outras formas também que as crianças elas podem sobreviver por muito tempo, mas sem uma idade específica. Mas, doutora Sadriciane, diante do diagnóstico, a senhora diria que tem cura? Bom, infelizmente não tem cura, pois a trisomia ela não é uma doença que, por exemplo, não é algo que você contrai e sim que nasce desde a população. Agora, mais uma pergunta. Uma criança que já nasce com a síndrome, corre risco de novamente de ter a trissomia 18? Bom, essa pergunta ela é bem complexa, realmente ela é, pois nós temos vários pontos, desde a detectação do cromossomo 18 extra, e também você pode observar se você já tem outros casos na família. Nossa, doutora Priscila, eu fiquei curiosa em relação à porcentagem dos casos aqui no Brasil. Poderia me falar sobre? A estimativa é de um caso a cada 3.000 a 9.000 nascidos vivos. E o sexo feminino é o mais afetado. Exatamente. Então, a 4 meninas, um menino é afetado. Então, doutoras, no caso, a mãe que já teve um filho com a síndrome de Edwards corre risco de engravidar novamente com a mesma doença? Bom, essa pergunta ela é bem complexa e realmente ela é. Desde a alteração do cromossomo 18 extra. E também podemos observar os pontos da idade dos pais e se tem casos na família. Bom, gente, conforme a idade materna, como a gente vai envelhecendo, os nossos órgãos envelhecem e com isso dificultam a divisão das células. Bom, gente, foi isso. Espero que tenham gostado do nosso podcast sobre o assunto que trazemos hoje. As especialistas por terem mais esclarecido os assuntos e importância sobre saber sobre o que é a síndrome de Edwards
E a produção também por ter participado com a gente nesse dia, por ter ajudado a gente em algumas coisas e não é isso mesmo. Exatamente. Agradeço de coração a doutora Priscila e a doutora Sandriciane. Foi um encontro muito saudável, confesso. Amei conhecê-las e quero que vocês voltem a casa, sim, porque assim, estamos esclarecendo dúvidas do pessoal de casa e é muito importante eles terem o acompanho do pré-natal e tudo mais, e eu acredito que vocês vão falar um pouco sobre isso, né? Sim, nós que agradecemos por estarem aqui para compartilhar nossos conhecimentos, os estudos e também observar vocês sobre as mães, né? Que sempre façam pré-natal, pois como a gente já falou, essa síndrome ela pode ser causada através do útero, né? Então, desde quando você descobrir que já está grávida, é bom você já ir para o encaminhamento do pré-natal para poder observar sobre a saúde do seu bebê. E é isso, né, Priscila? Isso, muito obrigada por ter convidado a gente e esperamos que vocês nos convidem novamente. Sem dúvidas. E é isso, é muito importante que a gente conversou aqui. Pois é, por isso, por conta disso, finalizamos por hoje. Obrigada por todos que estão aqui. E é sobre isso. Obrigada a você por tudo, minha parceira. Obrigada, doutora Priscila. Nada. E obrigada, doutora Sandriciane. E obrigada a vocês, meninas, também pela gente estar aqui, né? Eu vou explicar para vocês um pouco mais aprofundado de como acontece a trissonomia do 18, para não gerar nenhuma dúvida ou qualquer coisa que não possa ter ficado explícito no nosso podcast. Na grande parte dos casos, ela é causada pela falta de disjunção dos cromossomos. Assim, se na primeira parte do processo de meiose não acontece a divisão, uma delas vai acabar com um cromossomo a mais. Já a outra, consequentemente, irá acabar com um cromossomo a menos. Nesse caso, o cromossomo 18 ele sofre a disjunção. No final, no lugar de 4 células com 23 cromossomos, nós teremos 2 células com 24 e 2 com 22. Mas, se a primeira etapa ocorrer corretamente, consequentemente, o erro ele pode surgir na meiose 2, onde a gente vai ter uma célula com 24 cromossomos, uma célula com 22 cromossomos e outras duas com o número correto. Dessa forma, a gente vai ter a problematização, né, na